Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Paula e hoje nós vamos falar sobre o assunto de demografia do Brasil. Lembrando a você que já tem uma aula gravada sobre demografia de forma geral, as teorias demográficas, os indicadores demográficos, então acesse aí a página que tem uma outra aula falando a respeito de demografia de forma geral. Mas hoje vamos focar aqui no território brasileiro, entender como que é essa característica da população brasileira, onde é mais populoso, onde tem as maiores taxas, se tem índice elevado, como que acontece aí a dinâmica da pirâmide etária. Então, vamos para a aula de hoje. Antes de falar a respeito da demografia do Brasil, tem aqui uma questão para vocês do Enem Digital 2020, questão 53, prova amarela de Ciências Humanas. A questão diz o seguinte: a redução do valor da aposentadoria se deve ao fato previdenciário, mecanismo utilizado pelo INSS para tentar adiar a aposentadoria dos trabalhadores mais jovens, penalizando quem se aposenta mais cedo, já que esse segurado, teoricamente, vai receber o benefício por mais tempo. E aí o comando da questão diz: políticas previdenciárias, como apresentado no texto, têm sido justificadas com base na dinâmica populacional de aumento da. Então está falando uma questão aí que vem trazendo uma situação que também é pelo INSS, que acontece no Brasil. E aí, gente, quando se fala de questões aí de demografia, para que serve a demografia? Já falando aqui sobre o texto da questão. Para ver atitudes políticas voltadas aí para determinado ramo, né? Taxa de natalidade, expectativa de vida. E aqui já vem falando assim, olha, está sendo aí uma estratégia do INSS de poder para prolongar aí, né, como diz aqui na questão, né, para adiar essa aposentadoria, tá? E aí vem falando aqui o comando da questão, políticas previdenciárias como apresentada no texto. Essa política apresentada no texto, ela tem sido justificada com base no quê? É isso que quer saber aí a questão. Lá no final da aula vamos retomar com vocês para poder entender e resolver essa questão, tá? Então vamos lá entender. Primeiro, que no Brasil, quem faz todo esse levantamento de dados é o IBGE. O que é o IBGE? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, o Brasil, quem faz esse estudo da população, traz essas taxas, te dá aí todo o relatório, né, que geralmente é feito de 4 em 4 anos, é o IBGE. Então, aparece lá na sua casa, às vezes, na casa de algum colega, não sei se já apareceu na sua, mas aquelas pessoas do IBGE, do censo ali, para fazer aquelas perguntas, não é nada de investigação sobre a sua vida, é para poder aí levantar essas informações, para poder colocar aí num banco de dados, para ver quais estratégias o país precisa elaborar, quais políticas precisam ser elaboradas de acordo com a característica aí dessa população, tá? Essa população que, como nós vimos na outra aula, quando fala de transição demográfica, ela muda durante o tempo. Então, o Brasil ele tem uma característica demográfica hoje que não era a mesma característica demográfica de 20 anos atrás. Tem todo um processo de transição, que inclusive o Brasil ainda está passando por isso, né? Transição demográfica, tá? Então, demografia, ciência responsável por estudar as dinâmicas da população, IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e esse censo demográfico, que é coletar os dados sobre as características e condições da população brasileira. Então, o censo demográfico, esse resultado aí de coletar os dados feitos pelo IBGE, e aqui tem um símbolo aí do IBGE. Tá? Então, quais são as principais características demográficas brasileiras? Então, a população brasileira tem aproximadamente 200 milhões de pessoas, tá? 200 milhões de habitantes, tá? Aqui 203, 162.512 habitantes. É o 6º país mais populoso do mundo. E aqui eu trouxe para vocês os estados mais populosos do Brasil, porque é interessante também analisar. Nós temos aí São Paulo como número 1, né? São Paulo tem uma densidade demográfica muito elevada. A densidade demográfica maior do Brasil está no estado de São Paulo. O que é a densidade demográfica, professora? Densidade demográfica é o número de habitantes por quilômetros quadrados. Então, eu pego uma área total, divido ali pelo número de habitantes. A densidade demográfica da região norte é baixíssima,
se comparada com a densidade demográfica da região sudeste. A densidade demográfica do estado do Acre é baixa se comparado com a densidade demográfica de São Paulo capital. Por quê? Porque lá está tudo muito povoado, né? Nós temos, por exemplo, em São Paulo, o chamado crescimento vertical. Não é mais o crescimento horizontal. O que seria isso? O crescimento horizontal é aquele que acontece aqui, no estado do Acre, né? Vai ali construindo de forma horizontal em muitas áreas ainda não ocupadas, mas um estado como São Paulo, e principalmente a capital, nós temos aí já tanta população, tanta construção, que eles constroem de forma vertical, nos prédios. Aí se explica o porquê de tantos prédios, tá? Então, a população ali é bem elevada. Então, por isso, nós temos aí o estado de São Paulo com a maior densidade demográfica do país. Além do estado de São Paulo, que é o mais populoso, nós temos o segundo, que é em Minas Gerais, também no Sudeste. Terceiro, Rio de Janeiro, também no Sudeste. E aí já explica a região com as maiores populações. Quarto lugar, Bahia, que está no Nordeste. E quinto lugar, no sul do Brasil, o Paraná. Quando eu coloco essa projeção para analisar de uma forma geral as regiões, a região Norte, nós temos ali a região Sudeste com a maior população, né, 41,8% da população brasileira. Nós temos ali o Nordeste em segundo lugar, com 26,9%, o Sul em terceiro, Centro-Oeste e Norte, no caso Norte, depois o Centro-Oeste em último aí da população brasileira, tá? Então são as regiões que mais têm pessoas, a região Sudeste e Nordeste, e com menos pessoas a região Centro-Oeste, depois Norte. O Sul está aí com a quantidade também baixa se comparada ao Sudeste. Por que para analisar esse mapa, você vai perceber que a região litorânea do Brasil é a região onde tem o maior número de pessoas. Lógico, a geografia ela sempre está ligada aí com processos históricos. Então, se você analisar o processo de ocupação do território brasileiro, também tem tudo a ver com essa dinâmica das populações. A entrada ao território brasileiro foi pelo litoral. Então, isso explica também o primeiro contato do litoral desses portugueses, desses europeus, chegando aqui no Brasil foi pelo litoral, onde ali se fixaram e desenvolveram. Então, tem toda uma questão histórica aí por trás também, tá? E aqui, ó, cidades mais populosas do Brasil. Falei dos estados, aí eu venho com as cidades. São Paulo, capital, Rio de Janeiro, e aí nós temos aqui em terceiro lugar Brasília, Fortaleza, e depois aí eu tenho Salvador, tá? Mas sempre o Sudeste e sempre São Paulo, ali com as maiores densidades demográficas. Algo interessante para falar também sobre São Paulo estado, né? São Paulo, na verdade, capital, é que nós temos aí São Paulo também como uma mega cidade. O que é uma mega cidade? Uma cidade com muitos habitantes, né? Que é conhecida a nível mundial, acima de 2 milhões de habitantes. Tá? Então, se eu comparo uma cidade de São Paulo, que tem mais de 1 milhão de habitantes, e comparo um estado inteiro do Acre, por exemplo, eu vejo ali que o estado não tem uma população que pode se comparar com apenas uma cidade ali, São Paulo, capital, tá? Além disso, nós somos São Paulo também é uma cidade global, é uma cidade de referência, assim como Nova York para os Estados Unidos. Né? Por que eu faço essa comparação? Porque Nova York e Estados Unidos, Nova York não é a capital dos Estados Unidos. A capital dos Estados Unidos é Washington. Mas Nova York tem todo esse destaque aí a nível mundial por conta da sua influência. Assim como São Paulo também não é a capital do Brasil, mas tem um destaque pela influência, tá? No caso, capital do Brasil, Brasília. Características demográficas brasileiras. Densidade demográfica do Brasil, que é o número de habitantes por quilômetros quadrados. 23,86 habitantes por quilômetros quadrados, tá? Isso aqui é estudado de uma forma geral o território brasileiro. Então, tem muitas áreas que não são habitadas, né? Do centro-oeste, do norte principalmente por conta da floresta amazônica. E aí também tem áreas muito habitadas, como o sudeste, o nordeste, mas quando cai aí numa média fica 23,86. Taxa de fecundidade. 1,76 filhos por mulheres. 1 a 2 filhos por mulheres, tá? O que é a taxa de fecundidade? Aí, relembrando, é o número de filhos por mulheres em idade fértil. Taxa de mortalidade, 8,5 óbitos para cada 1.000 habitantes.
Gente, lembrando que esse é um dado mais próximo da atualidade, tá? O Brasil, ele nunca foi assim, sempre assim, tá? É algo que é do presente. A taxa de fecundidade do passado, por exemplo, há 10 anos atrás, 20 anos atrás, chegava a 4, 5 filhos por mulheres. Tá? Então, se você analisar ali os seus pais, seus avós, você vai perceber que a quantidade de filhos era bem maior e hoje em dia nós temos ali uma quantidade menor. Tá? E aí já lembra também o processo de transição demográfica, porque o Brasil está passando por essas mudanças. Taxa de mortalidade infantil, 12,59. O que é a mortalidade infantil? Número de crianças que morrem de 0 a 12 meses. Tá? Então, no passado foi bem maior, no Brasil tem dado aí uma baixada. Atualmente está em 12,59, que é um número relativamente bom. Lembrando que em algumas regiões tem mais, né, como Nordeste, Norte, e outras regiões tem menos, tá? Taxa de natalidade, 14,16 por 1.000 habitantes. IDH, o que é o IDH? Índice de Desenvolvimento Humano. Em 2022 era de 0,76. Então, o Índice de Desenvolvimento Humano no Brasil, ele é colocado alguns pontos para ser analisados, como saúde, educação, alimentação, escolaridade, tá? Tudo isso. Lógico, o Brasil ele tem passado por esse processo de mudança, investimento ali na educação, então com o tempo vem melhorado e vem aumentado o IDH brasileiro, né? Hoje em dia o Brasil ele é um país emergente. O que é isso? Um país que está saindo ali do não desenvolvimento, do antigo termo utilizado, né, subdesenvolvimento, e ele está ali caminhando para o desenvolvimento. Ah, quer dizer que todo mundo vive bem, com IDH muito bem? Não, mas com o passar do tempo vem melhorado também, tá? Lembrando que quando eu falo de termo de desenvolvimento de um país, não está falando também sobre o seu nível de produção industrial, tá? Aproximadamente 80% da população brasileira vive em área urbana, ou seja, hoje o Brasil, ele tem aí uma população brasileira predominantemente urbana, tá? Que se intensificou ainda mais na década de 70, depois da Revolução Verde, da abertura das fronteiras agrícolas. Inclusive tem aula sobre Revolução Verde gravada, acessem também. Expectativa de vida do Brasil, 77 anos, tá? Expectativa de vida que também pode aparecer aí na sua prova, em alguns livros, como longevidade. E aí essa expectativa de vida, ela já vem falar também ali sobre a questão. Lembra que a questão falava sobre a questão da aposentadoria, das pessoas estarem vivendo mais, do jovem estar mais cedo no mercado de trabalho. Então, por que a expectativa de vida no Brasil ela vem crescendo? Vem melhorando ali na base, na educação, na saúde. Um país ele só consegue melhorar sua expectativa de vida quando na base há ali investimentos e melhorias, né? A queda da taxa de natalidade também aí acaba gerando uma maior longevidade. Por quê? Porque políticas que eram necessárias ali para aquela primeira fase, muito investimento, passa a ser colocado em outras fases. Já que não tem tantos nascimentos, tem investimento, né? Porém, também há investimento em outras áreas. Isso vai ali aumentar a longevidade, a qualidade de vida, o acesso das pessoas a uma melhor saúde, uma melhor educação e, consequentemente, uma melhor saúde, tá? Divisão por gênero. Predominantemente no Brasil, né? Nós temos ali mais mulheres do que homens, 51,8% aproximadamente de mulheres e aproximadamente 48% de homens. Então, no Brasil, atualmente, temos mais mulheres do que homens. E aí nós temos uma pirâmide etária aqui, tá? Antes de eu mostrar a pirâmide etária do Brasil para vocês, vou mostrar aqui como que funciona, né? Então, nós temos de um lado mulheres, do outro lado homens. Temos aqui, quanto mais alto, maior a idade. E nós temos aí, quanto mais largo, maior é a quantidade de pessoas em cada uma dessas faixas etárias. Então, nós temos a idade ali do criança e jovens, tá? De 0 a 19 anos. No caso dessa pirâmide etária aqui, o maior número de pessoas ali está na primeira fase. Dos 19, 18 aos 60 anos, nós temos a aglomerado de pessoas da população economicamente ativa. O que é isso? As pessoas que estão ou deveriam estar trabalhando, né, ativamente na sociedade. E acima dos 60 anos nós temos ali os idosos, tá?
E aqui eu trouxe para vocês pirâmides etárias do Brasil em diferentes momentos, né? Então, nós temos aqui a pirâmide de 1980. Se você observar com a pirâmide de 2000, já há uma grande mudança, tá? Então, nós temos aqui, como analisar uma pirâmide etária? 1980, aí eu observo a idade que está no centro ali, ó, de 0 a 70 anos, tá? E aí eu observo a largura, né, aí dessa marcação de acordo com essas idades. Então, eu percebo aí que nessa primeira fase, de 0 a 19 anos, em 1980, existia um maior número de pessoas. Quer dizer o quê? Que existia uma alta taxa de natalidade. E eu percebo também que quando vai para a população economicamente ativa, que está aqui de verde, quando passa ali dos 40 anos, há uma mudança drástica, uma diminuição drástica aí na população. Ou seja, a taxa de mortalidade ali está alta. O que vai ser analisado nisso? O que está acontecendo nessa sociedade? Que tem uma alta taxa de natalidade, o que estava acontecendo no Brasil? Uma alta taxa de natalidade, de repente tem uma queda brusca na população ali acima dos 49 anos, então alta taxa de mortalidade. A partir desses dados vai ser analisado o que precisa ser investido, quais são os investimentos nessa sociedade para que haja uma mudança aí nessa configuração. Já que altas taxas de natalidades para um país de forma exagerada, nesse caso aqui não está tão exagerado, né? Mas se houver um exagero nessa taxa de natalidade, é um ponto de atenção para um país, porque vai necessitar de muitos recursos para essa base, né? E assim faltando em outros, tá? E também uma atenção sobre políticas ligadas à educação, já que foi comprovado que quanto maior é o acesso das pessoas à educação, ao conhecimento, diminui aí a taxa de natalidade. Isso se explica nos países europeus. Já em 2020, nós temos ali uma queda da taxa de natalidade, né? Essa parte aí da primeira idade, ela dá uma diminuída, leve diminuída, dá uma aumentada aí na população economicamente ativa, que são os adultos, ou seja, essas pessoas estão se mantendo mais na sociedade, a mortalidade já caiu um pouco mais, e elas estão chegando em maior quantidade ali na última fase, né, que é a fase dos 64 acima, que são os idosos. Ou seja, já houve uma melhoria na qualidade de vida dessa população, já houve um investimento na saúde, essa taxa de natalidade já caiu, já tem políticas mais voltadas para isso. E aí eu venho analisar a pirâmide de 2020, que já está ali por um processo, tudo isso que eu mostrei para vocês, essas mudanças, já está dentro da transição demográfica do Brasil. Então, lá em 2020, eu percebo que teve uma queda na taxa de natalidade, um aglomerado grande ali de pessoas que conseguem se manter vivas e no mercado de trabalho. E aí eu tenho um alargamento aí bem considerável dessa última fase dos idosos, comprovando que a expectativa de vida, a longevidade no Brasil melhorou, tá? Por conta de investimentos, de acesso ao mercado de trabalho também, de acesso à educação, de uma melhor saúde. Tudo isso vem ali ocasionar essa melhoria aí no IDH dessa população, tá? Então, aqui eu trouxe, né, essa imagem para vocês, que aí vem falando o seguinte: em 1960, a brasileira tinha em média 6 filhos. Em 1980, passou para 4 crianças. Já comprova lá, ó, a mudança da população. Em 2000, eram 2 filhos. Lembra lá que a pirâmide de 2000 deu aí uma diminuída brusca? E em 2020 será em média 1,5. Por que está acontecendo isso? Por que essa população, essa mulher, ela está aí mudando esse perfil da taxa de fecundidade, taxa de natalidade, tá? A principais explicação para isso é a entrada da mulher no mercado de trabalho, tá? Que, consequentemente, antes disso, tem um melhor investimento na educação. E aí, voltamos para a questão, tá? E vamos ler novamente aqui para resolver. A redução do valor da aposentadoria se deve ao fator previdenciário, mecanismo utilizado pelo INSS para tentar adiar a aposentadoria dos trabalhadores mais jovens, penalizando quem se aposenta mais cedo, já que esse segurado, teoricamente, vai receber o benefício mais tempo. Ou seja, as pessoas mais jovens estão entrando no mercado de trabalho e se aposentando também antes.
Políticas previdenciárias, como apresentado no texto, têm sido justificadas com base na dinâmica populacional do aumento do quê? Se essas pessoas estão entrando mais jovens, estão se mantendo mais na sociedade por mais tempo, então a justificativa é o quê? A expectativa de vida. Ou seja, as pessoas estão se mantendo mais tempo ali na sociedade e é preciso de políticas para modificar toda essa dinâmica. Obrigado pela atenção e eu espero você na próxima aula.